Eu saúdo a todos com a santa paz do Senhor. Bendito seja o nome poderoso do Senhor Jesus na nossa vida. E o tema de pregação que eu venho trazer hoje é: vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Jesus Cristo amou a igreja e a si mesmo entregou por ela, que está em Efésios 5:25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para santificar. Então, purificando-a com a lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim deve os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Por isso, onde o Senhor Jesus, porque somos membros do teu corpo e da sua carne. Então, por isso, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo da igreja. Assim também vos, cada uma em particular, ame a sua própria mulher como a si mesma. E a mulher reverencie o marido, que está em Efésios 5, 25 e 33. Em Gênesis 2:18, vem uma declaração interessante feita por Deus: não é bom que o homem esteja só. Logo em seguida, Deus apresenta sua solução para o problema que ele apontou. O fato de não ser bom que o homem estivesse só, e sim com uma ajudadora que se encaixe nele, ou seja, alguém que o ajude e o complete. Logo em seguida vemos que Deus fazendo aquilo que ele disse que faria, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão e disse: Adão, esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa será chamada mulher, porquanto foi tomada. Portanto, deixará o homem e seu pai e a sua mãe e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então, note nesse detalhe, quando Deus cria o homem, ele diz: façamos o homem à nossa imagem, e semelhança. Então, entretanto, quando Deus cria a mulher, ele diz: far-lhe-ei este. Para entender esse pequeno detalhe é que entra a explicação de Paulo em Efésios, Então, vamos ver o que está acontecendo hoje em dia com esse relacionamento complicado, não é mesmo? As pessoas estão se isolando cada vez mais em si mesmas, preferindo a companhia de outras pessoas. Apenas no mundo virtual, nas redes sociais, vejo jovens o tempo todo e até forma irritante com seus smartphones nas mãos, teclando e postando no Facebook, Instagram, Twitter e no mundo real. Então, cada vez mais isolados, e solitário. Então, você está ali ao lado deles, querendo conversar, interagir, eles respondem enquanto teclam suas postagens, quando respondem. Então, os relacionamentos estão esquisitos, e a coisa está ficando cada vez pior. Coisas estão se separando, muitas vezes por motivos banais. A grande verdade é que já não está mais disposto a completar o outro. É como se fosse bom que o homem estivesse só, mas não é, porque vemos as doenças da alma que cada vez mais afligem e mais pessoas, depressão, tristeza crônica, apatia, vício em drogas, que é uma fuga da realidade. Então, vício em trabalho, que também é uma fuga da realidade, e por aí se vai. E eu fico imaginando uma luminária, que é o propósito dessa luminária, que deve ser tomada e conectada, à rede de energia, do Senhor Jesus Cristo. Nós vejamos o que Paulo fala no versículo 32. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Então, o casamento é então instituído com uma figura daquilo que estaria por vir, conforme é confirmado no livro do Apocalipse. Regozijamos, nos alegremos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. Então, lá em Gênesis, Deus já estava sinalizando o que aconteceria em Apocalipse. O casamento é utilizado, então, para ilustrar a relação de Deus com o homem. Por isso é que vemos a passagem de Gênesis, porque Adão era uma figura de Cristo. Deus formou Adão à terra e lhe soprou do seu espírito. Quem recebeu o espírito de Deus foi Adão. E Eva foi extraída dos ossos de Adão, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos ossos.
Então Eva recebeu o Espírito de Deus por meio de Adão. Como figura da igreja, recebemos o Espírito de Deus quando recebemos a Cristo como nosso único e salvador de nossas vidas. Então nós passamos então a ser membros do corpo de Cristo, da sua carne e dos seus ossos. Toda vez que participamos da mesa do Senhor, a ceia, entramos em comunhão com a sua carne e seu sangue. Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é repartido. Então, semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Então, fazei isto todas as vezes que bebestes em memória de mim. Então, nós vemos aqui que a igreja é a ajudadora de Cristo, que se encaixa perfeitamente nele. Então, como é isso, Qual o papel da ajudadora? Obviamente, ajudar em quê? Então, nós vemos, que o Senhor Jesus Cristo, ele tem estabelecido o reino, vivendo a vida que ele planejou para nós, para sermos santos e irrepreensíveis. Mas o que está acontecendo hoje com a igreja? Porque a palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acas, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás. O princípio da palavra do Senhor, por meio de Oséias, disse: pois o Senhor a Oséias: vai e toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra certamente se prostitui, desviando-se do Senhor. Então Deus, por meio de Oséias, estava mostrando como ele se sentia com relação a Israel. Veja como termina essa relação. E Deus disse: põe-lhe no monte de Loame, porque vos não sois meu povo, nem serei vosso Deus. Entretanto, logo em seguida, vemos uma promessa tremenda. Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se nem contar-se. Acontecerá que no lugar onde ele dizia: vós não sois meu povo, se lhe dirá: vós sois meus filhos do Deus vivo. E os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Israel. Então Deus está referindo à igreja de Cristo, a noiva que se deve apresentar, irrepreensível. Então Deus faz o homem, Deus tem essa matéria, a sua imagem e semelhança. Ele sopra o Espírito, na verdade, e de forma ajudadora, que se encaixa perfeitamente a ele, porque não era bom que o homem estivesse só. Por meio dessa união, nascem filhos e filhas, e a ordem de crescer e se multiplicar sobre a terra é cumprida. O que acontece? Paulo vem e mostra que esse mistério refere-se a Cristo e sua igreja. E aí vemos uma ordem intrigante, onde o Senhor diz: marido, amai vossas mulheres, espera um pouco. E essa ideia romântica de que o amor bate no coração, e você começa a amar alguém. Então, se Paulo está mandando os maridos amem suas esposas, isso é um sinal de amor, É uma decisão, então depende de querer. Então, essa história de amor acabou, não existe a conversa. E aí Paulo explica como o homem deve amar sua esposa, como Cristo amou a igreja e a si mesmo entregou por ela. Então, olhando para a igreja somente para os efeitos de tentarmos entender melhor o quadro, mas muitas das vezes não conseguimos, entender, porque muitos hoje não amam mais a igreja. Então, estou se referindo à igreja que você frequenta, estou me referindo à igreja como sendo as pessoas que no mundo inteiro se reúnem em nome de Jesus. Uma igreja que se deixou contaminar pelo mundo, que está desesperadamente apegada ao sistema que governa o mundo e está olhando fixamente para o próprio umbigo. Então, buscando por bênçãos e mais bênçãos. Então, estão extremamente preocupados. Então, o que acontece? Refletindo nesse texto de igrejas e casais, onde o Senhor diz: amai vossas mulheres. Ou seja, tome a decisão de, a despeito de qualquer coisa, amar suas mulheres como vos amam a si mesmo. Então, estamos vivendo um tempo onde as pessoas não aceitam como são, não se toleram como podemos amar outra pessoa, e se não nos amarmos a nós mesmos. Mas Deus resolveu amar o homem, a despeito de toda maldade e inclinação ao pecado, amor às coisas do mundo. Então, vemos uma tremenda declaração de amor em João 3,16.
porque de Deus amou o mundo de tal maneira. E as pessoas que estão neste mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A partir do momento que se tornar uma realidade, vemos, né, esse relacionamento transformado na igreja, né, como um todo, e a partir daí vemos mudanças reais. E aí então poderemos, né, nos alegrar quando